Boa tarde, gente. Eu me chamo Fábio, eu sou aluno do 7º período de Engenharia Civil. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o panorama da logística no Brasil. A cadeia produtiva é um processo integrado, assim como deve ser a boa logística. Hoje falamos em logística integrada ou em gestão da cadeia de suprimentos, pois todos os envolvidos são interdependentes. Há tempos a logística deixou de ser sinônimo de transporte. Existem boas empresas que oferecem serviços de logística integrados, que são os operadores logísticos. Eles oferecem serviços integrados de gestão de estoque, transporte, armazenagem, consolidação e desconsolidação de cargas. São serviços que agregam valor ao cliente. O principal problema no ponto de vista logístico é a infraestrutura no nosso país, pois mais de 10% das nossas estradas são pavimentadas, o que soma menos de 250 mil quilômetros. Não adianta tentar comparar esta situação com países desenvolvidos. Ainda assim, se quisermos comparar esta situação com outros membros do BRIC, o Brasil está muito atrás. A Rússia tem mais de 600 mil quilômetros de estradas pavimentadas, enquanto a China e a Índia têm cada uma em torno de 1,5 milhões de quilômetros de estradas asfaltadas. E vale lembrar que as rodovias são o nosso ponto forte. O Brasil tem apenas 30 mil quilômetros de rodovias contra 63 mil da Índia, 77 mil da China e 87 mil da Rússia. Com relação aos navios, a situação não é diferente. Temos 14 mil quilômetros de hidrovias. Rússia e China têm mais de 100 mil cada uma. Se isso tudo ao fato de que as rodovias são o principal meio de transporte de cargas no Brasil, e você tem a receita para uma distribuição cara, ineficiente e inconsistente, ajudando a aumentar o chamado custo Brasil. Mas como esses problemas afetam a produtividade? Esses números que citei fazem com que os produtos brasileiros percam competitividade e o consumidor pague um preço alto. Se as estradas não estão em boas condições, aumenta o custo de transporte, que é inevitavelmente transferido ao consumidor. O frete é um dos principais componentes dos custos logísticos. O roubo de carga ainda é um problema presente no Brasil. Só em 2009 foram registrados mais de R$ 1 bilhão em prejuízos com roubo de cargas. Esse custo também é repassado ao consumidor final, tornando o roubo de cargas um problema de todo o país. Mas como está a infraestrutura e o crescimento econômico? Caminhamos para o colapso logístico. A crise mundial diminuiu as demandas e deu sobrevida à nossa infraestrutura. Mas os números já mostram que estamos voltando aos patamares anteriores. O crescimento do Brasil está maior que o crescimento da oferta de transporte, no caso o transporte rodoviário, que tende para o apagão. A situação do transporte rodoviário. Não somente temos poucas estradas asfaltadas, como o estado de conservação deixa a desejar. Isso acarreta atrasos maiores, custos de manutenção da frota e preços maiores para os consumidores. Os pneus dos caminhões duram em média 250 mil quilômetros no Brasil, metade do que dura nos Estados Unidos e 100 mil quilômetros a menos do que na vizinha Argentina. O custo do transporte rodoviário é muito grande no Brasil, especialmente para longas distâncias, para as quais deveríamos utilizar outros meios de transporte. Trens e navios. A produtividade e eficiência de outros setores de transporte no Brasil não são diferentes do que já discutimos para as rodovias. No maior porto do Brasil, Porto de Santos, a carga fica parada em média de 17 dias, enquanto a média mundial é de 5 dias. Na Suécia, por exemplo, um container fica parado em média apenas por 2 dias. E outras avaliações, a ineficiência também é notável. Em um dos maiores e mais movimentados portos do mundo, o Porto de Rotterdam, a média de carga movimentada por funcionário é de 300 mil toneladas por ano, enquanto no Porto de Santos são 50 mil toneladas apenas. O próprio governo reconhece o atraso dos portos, através de estudos realizados. Eles mostraram que é preciso investir na construção, ampliação e recuperação dos terminais, na melhoria dos acessos terrestres, na dragagem e na infraestrutura em geral. As ferrovias padecem de outro mal, elas são incompatíveis entre si.
existem diferentes tamanhos de bitolas no Brasil. Então, um trem não consegue ir de regiões diferentes. Mas como solucionar esses problemas logísticos? É possível e existem planos, como os estudos do IPEA que citei. Há também boa vontade do setor privado, que se beneficia grandemente com a melhoria da nossa infraestrutura. Como falei, a iniciativa privada se beneficia da melhoria da situação logística do país. Eles encontram custos menores, mais confiabilidade e maior produtividade se a infraestrutura logística é adequada. Por isso, vemos participação privada no desenvolvimento logístico nacional. Para as ferrovias, o setor de mineração faz o trabalho sozinho, com investimentos de até 5 bilhões de reais por ano. No setor de tecnologia e integração, as pesquisas e desenvolvimento de sistemas informatizados ajudam a reduzir custos tanto de transporte, como nos programas que criam rotas para distribuição urbana, quanto de estoque, como modelos de previsão de demanda. Nos sistemas de transporte, é através do que chamamos de roteamento de veículos. Trata-se de encontrar a forma mais eficiente de enviar os caminhões para fazer a distribuição dos produtos. As pesquisas nessa área têm mais de 50 anos e continuam a avançar, encontrando soluções melhores e em menos tempo. É uma área em que as pesquisas científicas são transferidas para o meio empresarial muito rapidamente. Há ainda muitas outras tecnologias interessantes que se aplicam nesse setor, como a precificação. Qual deve ser o preço cobrado por um produto? As companhias aéreas usam esta tecnologia há muitos anos e aos poucos ela começa a aparecer no varejo também. Certamente, como todas as novas tecnologias, há espaço para criatividade e inovação. Sempre aparecem soluções diferentes para resolver problemas, diminuindo o custo. Um exemplo interessante, novamente na área de distribuição, ocorreu nos Estados Unidos, quando uma empresa de transporte decidiu que seu sistema de roteamento de veículos deveria evitar que os mesmos tivessem que fazer curvas à esquerda. Em vias de mão dupla, é preciso esperar que o tráfego no sentido contrário pare e que se avance à esquerda. Ficar parado custa dinheiro. Eles mostraram que conseguiam economizar tempo e dinheiro, fazendo o veículo continuar seu trajeto percorrendo um caminho maior, desde que evitasse virar à esquerda. Isso é planejamento, isso é fazer logística, isso é agregar valor ao produto, é ganhar tempo, é ganhar dinheiro. Valeu, obrigado!